Olá, como vai? Tudo bem? A finalidade desse vídeo é a gente conhecer como se encontra um determinado numeral em uma sequência numérica a partir de uma determinada posição, chamada de posição n. Imagine que eu tenho uma reta numérica com 10 números e eu quero saber qual seria o número 20, o número que estaria na posição 20. Então, o objetivo desse vídeo é justamente a gente saber como encontra esse valor. Então, qual é o problema a ser respondido? É este. Esse problema ele cobra da gente a habilidade de desenvolver uma progressão aritmética, ou PA. Então, na pergunta, fala: observe no quadro abaixo uma sequência numérica 7, 11, 15, 19 e 23. Nessa sequência, o primeiro termo é 7, o segundo termo é 11, o terceiro é 15 e assim por diante. Qual é a expressão algébrica que fornece cada termo dessa sequência em função de sua posição n? Então, o problema ao qual a gente vai aprender, ele está ligado a essa posição n. Então, imagine que eu tenho uma dada posição e eu quero saber que número vai estar nessa posição. Então, eu tenho uma fórmula, por exemplo, eu tenho essa sequência aqui, vocês podem observar que nessa sequência nós temos 5 termos. Esse é o primeiro, 11 é o segundo, 15 vai ser o terceiro, 19 o quarto termo, o 23 o quinto termo. Eu quero imaginar que eu quero... Qual seria o numeral que está na posição 15? Então, posição n, nesse caso seria n15. Qual seria o numeral que estaria nessa posição 15? Então, o objetivo dessa habilidade é criar condições para que vocês descubram. Então, no problema, ele pede o seguinte: qual é a fórmula? Qual é a expressão algébrica? Eu tenho item A 3n mais 4, item B 4n mais 3, item C 4n e item D 7n. Qual dessas quatro fórmulas vai dar conta dessa questão? Então, vamos lá. O que o problema nos apresenta? Qual é o problema? E o que ele nos pede? Então, ele nos apresenta uma sequência numérica 7, 11, 15, 19 e 23. Nós já vimos que são 5 termos. E ele vai nos pedir para encontrar a diferença entre os termos consecutivos. Então, a primeira coisa que ele vai pedir é para a gente encontrar a diferença que existe entre os termos consecutivos. Quais são as informações que esse problema nos traz? O passo 1, ele vai determinar, então a gente tem que verificar se essa sequência ela é aritmética, chamada de PA, ou ela é geométrica, chamada de PG. Para que isso aconteça, a gente vai calcular a diferença entre os termos que vêm em sequência, os consecutivos. Ou seja, o 7, o 11, o 15, o 19 e o 23. Então, já começamos com essa questão aí. Qual é a diferença entre o segundo termo e o primeiro? O segundo termo é o 11. Está aqui o segundo termo. O segundo termo aqui é o 11. E o primeiro é o 7. 11 menos 7, 4. A diferença entre o terceiro e o segundo. O terceiro é o 15. O segundo, o 11. Qual a diferença? 4. A diferença entre o quarto e o terceiro termo. Quem é o quarto? 19. Quem é o terceiro? 15. Qual a diferença? 4. A diferença entre o quinto e o quarto termo. Quem é o quinto termo? 23. Quem é o quarto termo?
19. Qual a diferença? 4. A conclusão é que a diferença entre os termos consecutivos é constante e igual a 4. O que é o termo constante? Veja que ele, entre a primeira conta e a última, o valor foi o mesmo, ele não mudou. Ele se tornou repetitivo, ou seja, uma constante. Essa constante, ela vai ser classificada como razão. Então, qual a razão de todos? Qual a distância na reta entre um e outro? Vamos dizer que seria 4 centímetros. Então, há uma razão, há uma ideia que se repete, que é a diferença constante. Ele não se alterna. O passo 2 é construir a expressão algébrica. Então, a gente vai ter que, dentro daquelas 4 alternativas da questão, a gente vai ter que descobrir qual é a certa. E o momento é agora. Vamos construir. O problema apresentado, ele vai pedir uma expressão algébrica para fornecer o termo, cada um dos termos da sequência em função da sua posição. Posição 1, posição 2, posição 3 e assim sucessivamente. E qual é a fórmula geral para o enésimo termo de uma progressão aritmética? Ou seja, aquele termo que a gente busca, que ele ainda é desconhecido para a gente, ele recebe o nome de enésimo ou enésimo. A fórmula é essa: AN igual a 1 mais N menos 1 igual a vezes R, onde AN, esse daqui, ele é um termo na posição N. Então, imagine assim: eu quero encontrar nessa razão, eu tenho até o quinto termo. Eu quero encontrar qual é o numeral que se encontra na posição 12º, na 12ª posição, na posição 12. Então, o AN seria esse termo nessa posição. Então, se eu coloco que N é igual a 12, então é esse N aí, o AN, que vai me dar. Então, nós temos aqui o que se chama de termo geral. É o termo geral. Nesse valor aqui, eu vou colocar o numeral, que seria a posição desejada. Eu tenho o A1, que seria o primeiro termo da sequência. Na nossa sequência estudada, é o 7. O R é a razão da progressão aritmética. A razão, a gente já viu que são as diferenças entre um numeral, entre um e outro. Se entre dois números a diferença é diferente, então nós não temos aí uma progressão aritmética. O N é a posição do termo. Então, se nesse exemplo que eu dei, eu quero encontrar o termo da posição 12, então eu vou dizer que esse termo da posição 12 vai ser tanto. Então, o N vai representar a posição do termo. A partir da nossa análise, temos A1, o primeiro termo. Então, na nossa sequência, quem é o nosso primeiro termo? É o 7. Deixa eu colocar aqui que foi 7, 11, 15, 19 e 23. Esses são os termos que o problema ofereceu. Pronto, então o A1 representa o primeiro termo da nossa sequência, que é o 7. O segundo termo da nossa sequência, vocês vão ver aí, que é o número 11. O nosso terceiro termo da sequência estudada é 15. O nosso quarto termo da sequência estudada é o 19.
O nosso quinto termo da sequência estudada é o 23. A razão eu já mostrei para vocês, mas vou repetir. Ó. Primeiro termo eu vou fazer não. A gente já viu que a diferença do segundo para o primeiro, do terceiro para o segundo, do quarto para o terceiro, do quinto por quatro, por quarto, a gente já viu que a diferença entre eles é 4, ou seja, então a gente diz que a razão é 4. Qual é a conclusão? Então, a conclusão é o seguinte: segundo a fórmula original, eu tenho o termo geral, o primeiro termo da sequência, a posição do termo, menos 1, vezes a razão. Então, como nós vimos que a razão é 4, está aqui no lugar do R, e como nós temos o primeiro número da sequência é o 7 no lugar do A1. Primeiro número da sequência, o primeiro termo, e a razão encontrada para essa sequência foi 4. O número 4 é simplificar a expressão. Agora, nós vamos simplificar a expressão para encontrar a forma final. Para isso, aplicamos a propriedade distributiva para desenvolver a fórmula. A fórmula é essa. Então, vamos repetir. Eu tenho aqui o termo geral. O nosso primeiro termo da sequência é 7. Aqui nós temos a posição em n, menos 1. E aqui nós temos a razão encontrada, que foi 4. Esse 4 aqui, eu vou ter que multiplicar por esses fatores dentro do parênteses. A propriedade distributiva da subtração, ou da multiplicação também. Então, vou desenvolver a fórmula. Então, eu vou ter AN igual a 7 mais 4 vezes N menos 4 vezes 1. AN é igual a 7. 4N menos 4 vezes 1 é 4. AN é igual a 4N, 7 positivo, menos 4. AN é igual a 4N mais... Vou diminuir conservando o sinal do 7, que é positivo. 7 tirei 4, 3. Após os cálculos, após agruparmos os termos constantes, nós vamos ter... Pronto. O quinto passo. Anteriormente, nós já encontramos a fórmula, vocês já viram qual é a resposta, mas a gente tem que testar. Então, a gente tem que verificar a solução. E para garantir que realmente é a expressão correta, a gente vai testar com alguns termos da sequência original. Então, primeiro termo. Então, o n vai valer 1. Então, a posição aqui é de n1. N igual a 1, que é o primeiro termo. Então, vamos dar o primeiro termo é igual a 4 vezes n, 4 vezes 1 é mais 3. A1, ou seja, o primeiro termo dessa sequência vai ser 4 vezes 1, 4 mais 3. Logo, A1, primeiro termo da sequência, é igual a 7. E nós vimos que realmente é igual a 7. Vamos para o segundo termo. Temos a expressão que nós já encontramos no slide anterior. Só que agora eu vou ter aqui um n igual a 2. Vou colocar aqui mais próximo.
Vamos ver aqui. Então, para n igual a 2, eu vou ter A2 igual a 4 vezes 2 mais 3. Logo, o segundo termo vai ser igual a 4 vezes 2 dá 8, mais 3. Logo, o segundo termo será igual a 8 mais 3, 11. Nós vimos que dá 11. Vamos para o nosso terceiro termo. Aqui, o n será igual a 3. Terceiro termo é igual a 4 vezes 3 mais 3. Terceiro termo é igual a 4 vezes 3, 12, mais 3. Terceiro termo é igual a 15. Então, nós vimos que o terceiro termo da sequência é 15. Quarto termo, aqui nesse caso, o n será igual a 4. Então, quarto termo é igual a 4 vezes 4 mais 3. Quarto termo é igual a 4 vezes 4, 16, mais 3. Quarto termo é igual a 16 com 3, 19. Então, nós vimos que o quarto termo é 19. Quinto termo. Deixa eu colocar aqui. Repetindo aqui. Para o termo 4, nós temos 4 vezes 4, 16 com 3. Termo 4 que é igual a 19. Quinto termo, aqui no caso n será igual a 5. A 5 igual a 4 vezes 5 mais 3. Quinto termo é igual a 4 vezes 5 dá 20, mais 3. Quinto termo é igual a 23. A conclusão é que a expressão algébrica que fornece cada um dos termos dessa sequência dada para estudo, em função de sua posição, é 4n mais 3. A conclusão final é, relembrando, qual é a questão para ser respondida. Então, essa questão foi dada com 5 números, 7, 11, 15, 19 e 23. E nessa sequência de números consecutivos, onde o primeiro é o 7, o segundo, o 11, o terceiro, o 15, o quarto, o 19, o 23 é o quinto termo. E segue. Dados os números, eu quero saber qual é a fórmula que vai fornecer para a gente cada um dos termos dessa sequência em função de sua posição. Então, a questão era essa. Comparando as opções fornecidas do problema, as opções são essas. Item A, 3n mais 4, item B, 4n mais 3, item C, 4n e item D, 7n. Então, vimos que a resposta procurada é essa. Vamos analisar o item A. O item A, ele se torna complexa para quem está respondendo e não conhece muito bem o assunto. Por quê? Vocês podem ver que inverteu. O 4 é razão. Então, o número aqui, o AN, vocês podem observar que é a razão.
A razão não é 3. A distância entre 7, 11, 15, 19 e 23 não é 3, é 4. Então eu falo desse numeral aqui. Só que para vocês saberem aqui qual é a razão, vocês têm que saber o cálculo. O item C, aqui então vamos ler. O item A, ele é falso. Totalmente. O item C, ele é falso, porém ele traz uma verdade. O 4N, ele é verdadeiro, mas aqui está faltando ainda uma estrutura, ou seja, está incompleto, por isso que é falso. O 7 é muito falso. De onde saiu esse 7? Da soma de 4 mais 3. Então, chegamos ao final. Espero que vocês consigam aprender com esse vídeo. Até a